A paz de Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Venho trazer mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje vai ser Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 27. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, nós podemos ser apenas ouvintes, meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Ouvir e praticar. E a pessoa que apenas ouve a palavra, ela recebe, mas ela recebe a palavra no coração dela, mas ela temporariamente, e logo depois ela esquece a palavra que foi ali plantada no coração dela, o evangelho, porque a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, da pregação do evangelho. Então, nem todos vão ouvir, nem todos vão receber a palavra. Alguns podem até ouvir, mas não vão guardar a palavra no coração delas e praticá-la. Porque a fé não é de todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Olha só. E essa lei da liberdade, tá? Não é a lei, não quer dizer, não é libertinagem no pecado, tá bom? A verdadeira lei da liberdade, a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, o Salvador, nosso Senhor. A lei da liberdade é você se tornar servo, amigo fiel de Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo e seguir a Ele, obedecer a sua palavra, é perseverar na verdade e na simplicidade do Evangelho, na doutrina, na sã doutrina, na doutrina verdadeira dos apóstolos, Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele, Jesus Cristo, é o único Salvador. Fora dele não há outro. Ele é o Salvador, o Messias, Filho de Deus, o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus conosco, Deus forte, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Somente a Ele, somente a palavra, somente Cristo. Nele está a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vós praticardes a minha palavra, verdadeiramente serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade está em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus. Ninguém pode ir ao Pai sem o Filho, a não ser
o Filho é o caminho que leva ao Pai. Então, a pessoa que não tem o Pai, que não conhece o Filho, não conhece o Pai, então, e quem não conhece o Pai, tampouco vai conhecer o Filho. A verdadeira liberdade sem Cristo, meus irmãos, já o pecado, ele escraviza e prende o ser humano. Essa é a falsa liberdade, que é a escravidão do pecado. Você escolhe, você quer ser servo, escravo do pecado ou escravo do Messias? É a sua escolha. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo, e só Ele pode libertar você do pecado, das amarras do pecado. E a nossa luta é contra nós mesmos. É sobre isso, é vencer a si mesmo e seguir a Cristo. Negar todos os dias todas as paixões da carne, as concupiscências dos olhos, negar criar uma repulsa pelo mundo para seguir a Cristo, porque nele está a vida eterna. Só Jesus Cristo tem a vida eterna. E aquele que perde a sua vida nesse mundo, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, acha-la, guardará para a vida eterna. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. E teve um papa aí, né, que diz que todas as religiões levam a Deus. Será? Será que o satanismo leva a Deus? É uma religião. O budismo, que defende, né, que Jesus Cristo, né, é só espírito, né, e não tem corpo, não é um ser humano, é só um espírito, né, e que defende que Jesus não é Deus. Será que leva a Deus? O islamismo leva a Deus? Que defende que Jesus é apenas um profeta e que também diz que Jesus não é Deus? Será que todas as religiões levam a Deus? Pelo contrário, né? As religiões não passam de ilusão. São filosofias mundanas, segundo aqui a Bíblia. A verdadeira religião é seguir a Jesus Cristo, que é Deus revelado na carne, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Todos têm um Deus, né? Mas há apenas um só. E o seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus e que a graça dele vos acompanhe. E até a próxima.